Pois bem, a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, nos diz o seguinte. Capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 1. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Pela manifestação da verdade. Nos recomendamos a toda a consciência de todo homem, a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, se ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória do Messias, que é a imagem de Deus. Messias é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Yeshua HaMashiach. O Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Yeshua. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Yeshua HaMashiach. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É interessante Paulo colocar essa questão de que o tesouro guardado em vasos, em vasos de barro. Todo esse tesouro guardado em vasos de barro. Até a primeira metade do século XX, a questão do uso das escrituras estava voltado apenas sobre que tipos de manuscritos gregos devemos escolher para traduzirmos uma Bíblia cristã do grego para os idiomas inglês, francês, italiano, português europeu, português brasileiro. E a corrente maciçamente forte já tinha decidido que é o texto grego crítico, o texto chamado da Alta Crítica. Consolidou-se isso com o surgimento das reuniões, das grandes reuniões de líderes e eruditos, e então o surgimento das sociedades bíblicas unidas, e por fim o conselho ecumênico que se formou a contar daí.
como nós falamos no último vídeo que discursamos sobre a questão da história da Bíblia, nós destacamos que até o século IV, nós tivemos ali o processo de mudanças históricas muito aceleradas, muito rápidas. O sumiço, o fim da era apostólica com a morte do último apóstolo, e então a força legítima da igreja na mão daqueles que se consolidou chamar-se pais da igreja, pais apostólicos. E já nesse processo nós sabemos, dizia eu, que era muito forte a tentativa de corromper a igreja através de infiltração de falsos líderes, principalmente de origem judaica. Dei exemplos no Novo Testamento, esse um deles, as epístolas de Paulo aos Coríntios, Gálatas, são bastante numerosos os exemplos. E mencionei que já no surgimento da Igreja Episcopal e Universal Romana, a Igreja Universal Romana, era consenso que o texto que se usava era um texto grego e não um texto hebraico ou um texto aramaico, um texto da Peshita, um texto peshita de língua aramaica, mas um texto grego, e esse texto vinha principalmente de uma região para lá de suspeita, que é a região de Alexandria, no Egito. Do que muito poderíamos falar, mas não cabe no momento, porque não é meu interesse nos estendermos por vários vídeos ainda falando sobre a questão do tipo de texto bíblico que nós temos nas mãos hoje e como foi que esse texto chegou até aqui. Eu, de novo, usei os textos de 2 Coríntios, onde Paulo declara na sua epístola, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, que ele não era apóstolo como muitos que estavam em Coríntios, os quais apresentavam textos falsificados das Escrituras. Entenda-se por Escritura ali, tanto já escritos dele e de outros apóstolos, como os escritos do Antigo Testamento. Haja vista que, nesse momento em que Paulo ainda está vivo, Escritura não é um Novo Testamento como você tem aqui, como nós temos nas mãos nos dias de hoje. Uma Bíblia escrita em papel, com capa preta, ou seja lá de que cor for. Não, isso não existia. Eles trabalhavam com rolinhos de pergaminho, às vezes papiro, que era uma coisa muito frágil. Mas eles os tinham como texto sagrado, e dos tais surgiriam as Escrituras, a Bíblia como nós a temos hoje. Enfim, muito bem. Nós temos falado sobre a necessidade, e eu quero, se não fiz isso em nenhum outro vídeo, eu quero neste vídeo levantar uma oração ao nosso Deus, que Ele proveja
homens convertidos em Yeshua HaMashiach, judeus e Erudim, que sejam verdadeiramente discípulos de Yeshua HaMashiach, e que possam esses homens vindos de Israel, judeus, israelenses nativos, mas comprometidos com a verdade do Deus eterno, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus que se revelou com a sua santa e maravilhosa lei através do seu servo Moshe, trazer ao Ocidente uma Bíblia não traduzida do grego, nem traduzida de um hebraico que foi vertida do grego para o hebraico, mas de um texto que, semelhante e melhor do que a Peshita aramaica, hebraica, que nós temos acesso, possa trazer um texto que nos tragam novas revelações, que nos tragam novas verdades e que possa fazer cumprir aquilo que João fala em Apocalipse. Em Apocalipse, em Apocalipse 14, e vi outro anjo voar pelo meio do céu. 14, 6. E tinha o evangelho, não é um evangelho. Ele tinha o evangelho. Esse artigo definido aí tem um peso maior do que o peso do ouro. O evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse, capítulo 14, livro de Revelações, Apocalipse 14, 6. Não creio, e espero estar certo, de que o Senhor Jesus virá ao encontro da sua noiva, tendo essa, até este momento, como única opção de lhe reverenciar, de lhe cultuar e de conhecer a verdade que aí está, e não algo muito além, esse texto grego do qual se faz a tradução para o português. E que até o presente momento é a única coisa que nós temos. Mas que, não obstante sendo um texto grego, deixa mais do que evidências de que os autógrafos jamais foram feitos em grego, mas sim no hebraico. O peso que cai sobre esta afirmação que eu acabei de fazer, só em 2 livros, a Epístola aos Hebreus e o livro de Revelações, é como uma bomba nuclear que destroça qualquer argumento, qualquer tentativa, as quais se baseiam simplesmente em fatos históricos. Em fatos históricos. A cópia de manuscritos mais antigos dizem, remontam ao 2º, ao 3º século, e são provas contundentes que elas são cópias dos autógrafos dos apóstolos. Isso convence qualquer um de mente corrompida. Isso convence qualquer um que não tem o Espírito de Deus latente em seu espírito. Mas aquele que se apega e busca a verdade, esse argumento não convence. Então, como eu dizia, até o século
4, a situação ficou assim. A partir do quinto século, a igreja é uma igreja romana e os textos seguem como textos gregos. Nesse momento, por volta do século V, acontece um fenômeno na Arábia. Um homem se levanta, um homem também crente, dizendo-se temente a Deus, insatisfeito com a corrupção na igreja no Oriente e no Ocidente, e diz-se ter sido visitado pelo arcanjo, e o arcanjo o teria levantado como o grande profeta de Alá, que iria cumprir a missão, a grande missão dada por Alá, na qual o Mashiach Yeshua fracassou. Assim nós temos o surgimento do islamismo com Muhammad, ou como é mais conhecido, com Maomé. Então eu cito este fato só para introduzir aos amigos, espectadores que porventura ainda estão me assistindo, que a Bíblia da qual nós temos estado falando, ela não é uma Bíblia que só teve questões com o grego e o latim e os diversos idiomas. Não. Durante a história, o próprio hebraico entra na questão. A interferência histórica do hebraico se faz presente, e pesadamente a interferência histórica do árabe em muitos desses manuscritos. A predominância vai ser levada sempre sob a égide da língua grega da Grécia, do grego de Homero, do grego de Platão. Esse grego koiné, do qual se fala muito, o grego comum, que Deus teria tomado para que o povo simples, mais simples, pudesse ter acesso à revelação de Deus e ao seu plano eterno. Atentem para o fato de que muitas das palavras usadas e das ideias que estas palavras colocam em nossa mente, e ideias geram pensamentos, e pensamentos geram tradições, criam cursos, criam rumos e levam a formações de doutrinas. Essas palavras têm um peso massivo do pensamento homérico e do pensamento platônico. E isso deixa qualquer estudioso das Escrituras e qualquer pessoa sedenta da verdade, de conhecer o verdadeiro evangelho nos lábios de Yeshua e de Saulo de Tarso, de Saul, o apóstolo Paulo, inconformado. Então agora nós chegamos ao século XIII para o século XIV, século XIII para o século XIV. Homens inconformados, homens com dinheiro e inconformados com o texto grego que até então eles têm em mãos, começam a viajar o mundo e a juntar cópias de textos do Novo Testamento. E essas cópias começaram a serem comparadas. E sendo comparadas, começou-se a notar-se diferenças muito grandes entre textos e textos, entre manuscritos e manuscritos.
E é importante mencionar que quando se fala de manuscrito, não estamos falando de 200, 500 manuscritos, não. Nós estamos falando de mais de 5.000 manuscritos gregos, mais de 5.000 documentos, na sua grande maioria, ou todos eles, melhor dizendo, diferente um dos outros, muitos deles divergente um do outro, pouquíssimos convergindo para algum ponto. Então a coisa começa a se complicar. Até que alguns começaram a fazer críticas ao texto majoritariamente usado pelas igrejas. Então, durante o período da Reforma Protestante, até entre o século XIV e o século XV, consolidou-se adotar a maioria dos manuscritos que tivessem grandes partes do seu texto convergentes, ou seja, manuscritos que combinavam um com o outro, ainda que não em tudo, mas que em um aspecto. Aí você que começou a assistir esse vídeo hoje, não assistiu os anteriores, esses serão sempre uns vídeos que tem como um emblemazinho uma espada reluzente. Todos esses vídeos são os vídeos que eu estarei falando da história da Bíblia. Você pergunta, mas, meu amigo, você está aí, se eu entende direito, para detonar a Bíblia? Não estou atirando na cabeça, nem dando um tiro no próprio pé. Até pelo contrário, como nós lemos aqui na palavra de Deus, é a verdade e é a glória de Deus guardada em vasos de barro, para que a glória seja de quem? Dele. Se escondem, podem esconder até onde Deus, o Eterno, permitir. Até onde o Eterno permitir. Até onde o Eterno permitir. Então, criou-se o texto chamado texto majoritário. Esse texto foi usado, adotado por todas as igrejas. Por todas as igrejas. E após a Reforma, as igrejas protestantes e as igrejas reformadas lançaram mão e sustentaram o texto majoritário, chamado também de texto receptus, como o genuíno texto vindo das melhores cópias dos autógrafos dos apóstolos. E então, a partir do século XV, eclode a Reforma Protestante, né? Eu quero salientar aqui no meio da minha fala que nesse momento em que lá no seminário, lá na universidade, talvez não na universidade, mas nos seminários, nas faculdades teológicas, você vai ver muito a questão da manuscritologia, isolada no mundo, como se durante a Reforma Protestante estivesse acontecendo só aquilo. Não. Presta atenção numa coisa. O mundo estava fervilhando, como sempre, em todas as épocas importantes. O Império Bizantino estava avançando. O mundo estava polarizado em diversas forças. Em diversas forças. As colônias britânicas buscando sua localização, se situar em um lugar onde eles pudessem, livres da tirania do Reino Unido, ter um lugar onde eles pudessem se situar como
crentes da maneira que eles entendiam ser crentes verdadeiros. O mundo geopolítico dividido em diversas forças, o Império Bizantino avançando sobre a Europa, com a tentativa, com a esperança de tomar o poder de Constantinopla, e nós vamos estar vendo por que disso, a importância disso. E dentro da Igreja Católica Romana, há cada vez maior insatisfação com os desmandos do clero papal, do bispado, a luxúria, o enriquecimento, a depravação moral. A história não podia ser escondida de papas homossexuais, de papas satanistas, papas que tinham altares ao demônio em quartos no próprio Vaticano. Leia a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Eu não sei se ainda tem à disposição, mas a editora Perspectiva lançou uma grande obra, uma estupenda obra aqui no Brasil. Acho que até agora nada semelhante foi feito. A Divina Comédia de Dante Alighieri em bilíngue, italiano e português, com gravuras importantes de um dos maiores expoentes na Itália da obra desse autor. E outros livros que se poderia ver e entender por que a insatisfação pipocava em diversos mosteiros, em diversas situações. Mas não é essa a única força que vai impulsionar o monge ou os monges com sua insatisfação e que vai explodir em um monge importante na Alemanha, um país que vai ser importante a partir daí, então, chamado Martinho Lutero. Bom, em português, uma das obras, para quem foi interessado no estudo do texto grego recente, nós temos essa obra aqui de Paulo Anglada, que eu estou dando apenas uma olhada. Eu já conhecia antes porque eu tinha isso em encadernação aspiral por cópia. Adquiri para ver se acrescentava alguma coisa a mais, mas não muito, né? Temos essa obra de Paulo Anglada e vou estar citando também algumas outras manifestações de autores não crentes, mas de autores seculares, judeus e não judeus, e levantar os meus questionamentos, né? Paulo Anglada cita, por exemplo, que da Igreja Antiga ficou uma obscuridade da informação e incerteza quanto à história do texto. Ele menciona isso. A maioria absoluta dos papiros que se tem oriundos do 3º século são documentos precários e todos contêm apenas uma parte do Novo Testamento. Ou seja, você não tem um documento que contenha o Novo Testamento todo em um. Bom, estranho isso, né? Porque se alguém se propõe a escrever a Nova Aliança e faz isso em grego, em língua grega, havia de se esperar que alguma cópia restasse desse trabalho. E ele continua dizendo: todos os manuscritos desse período foram localizados e quase certamente copiados em uma única região, Egito. Daí os nomes de egípcios e alexandrinos, que são o nome da grande maioria dos melhores, dizem, dos melhores manuscritos gregos.
E é fato que é consenso em todo o mundo erudito que nenhum dos escritos do Novo Testamento foi endereçado ao Egito. O Egito estava distante dos centros onde a autoria, os autógrafos foram escritos ou para onde foram endereçados. Nós estamos falando aqui de fatos históricos que, é claro, não dá para entrar nos pormenores dos detalhes. Então, Paulo Anglada, ele vai citar que, por volta, como eu disse anteriormente, do século XV e século XVI, homens ricos começaram a trabalhar, a usar até sua fortuna para compilar o Novo Testamento. Aí nós temos, por exemplo, ele cita na sua página 37, a poliglota de Antuérpia. Christophe Platin, um impressor francês residente em Antuérpia, editou entre 1569 e 1572 a poliglota de Antuérpia. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Ele cita que no 5º volume o texto grego é acompanhado da versão siríaca, em letras siríacas e hebraicas da Vulgata e de uma versão latina literal do texto siríaco. Esse é o primeiro trabalho que eu quero mencionar, a poliglota de Antuérpia. Também tem a poliglota parisiense, é outra poliglota conhecida. Foi editada pelo advogado Guy Michel Delahaye, acho que é assim que se pronuncia o nome, o qual gastou toda a sua fortuna neste empreendimento. Também foi usado a versão siríaca da assim chamada Antilegômena, né? Isto é, daquelas partes do Novo Testamento disputadas. O que ele quer dizer com isso? Partes que ainda eram discutidas por muitos eruditos sobre sua autenticação original apostólica. 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Alguns desses livros, nos concílios, na chamada Era Conciliar, foram tardiamente aceitos no que ficou chamado como cânon, como nós temos hoje. Eu acrescentaria aí também a Epístola aos Hebreus. E quem sabe a resposta esteja óbvia diante dos nossos olhos. São textos pesadamente nos seus autógrafos ou totalmente escritos em hebraico. É só olhar o hebraísmo da Epístola aos Hebreus e do livro de Revelações. É só olhar o semitismo pesado que se encontra ali. Que só uma pessoa que tivesse vivido em Israel ou fosse nativo de Israel, lendo aquilo ali, entende claramente do que o autor está falando. Os símbolos, as metáforas, a tipologia, toda a tipologia do livro de Revelações, as explicações e comparações dos aspectos da linha sacerdotal na Epístola aos Hebreus. Seguindo mais adiante, nós temos a história de John Mill Rudolf Kirchner, pelo nome alemão. 30 anos foi o tempo que esse homem levou para produzir também a sua obra.
né? E ele destaca aqui que esse homem fez como nenhuma outra pessoa acréscimo de material no trabalho de criticismo aos textos gregos. E ele vai falando de Edward Wills, né? E aí, por fim, eu quero destacar aqui o trabalho do professor de exegese do Novo Testamento em Kiel, Berlim, Bernard Will, 1827 a 1918, que publicou em Leipzig, entre 1894 e 95, 2 edições do texto grego do Novo Testamento, usando métodos de evidência interna, em vez de evidências externas. Bom, não vou me aprofundar nisso, que eu não toquei nessa questão, e talvez eu nem toque no que é evidência externa, quais eruditos trabalharam com evidências externas e quais eruditos trabalharam com evidências internas. Bom, o importante de nós falarmos é que, ao chegar o século, nós já citamos aqui trabalhos de 1827 a 1918, mas antes ainda, por volta de 1800 e se eu não me engano, as obras de Winston Hort, 1856, se eu não me engano, em 1831, 2 grandes nomes da erudição no Reino Unido. 2 homens chamados Westcott, ficaram conhecidos como Westcott e Hort. Isso para quem dá importância ao Novo Testamento grego, que você hoje conhece ainda. Talvez algumas discussões, ou saiba de, até recentemente, até alguns anos, algumas discussões sobre o texto da Bíblia corrigida fiel e da Bíblia corrigida da Sociedade Bíblica Brasileira e da Sociedade Bíblica Unida. E as diferenças desse texto, a precariedade, dizem, do texto chamado texto fiel, chamado texto majoritário, e da opulência e da superioridade do texto crítico, do texto chamado mais enxuto. O menor texto, diziam eles, ou dizem eles, tende a ser o texto verdadeiro, o texto mais fiel. Eu estou tentando achar aqui o nome deles todo, né, que está aqui, mas eu desmarquei a página, né? Eles são os precursores do que vai dar sequência às edições de Nestle Andley, estudantes, teólogos e exegetas, né, que baseiam a sua posição quanto à escolha da Bíblia com a posição, as opções ofertadas por Nestle Andley e a United Bible Society, Sociedade Bíblicas Unidas. Elas são Bíblias que estão em uso pela grande maioria dos estudantes, teólogos, exegetas, tradutores, tanto protestantes como católicos, nas últimas décadas.
O período é marcado também por reação à teoria textual de Westcott-Hort, provindas de várias frentes, alguns defendendo um ecleticismo radical, baseado praticamente apenas em evidências internas, outros defendendo o texto majoritário com base especialmente nas evidências externas. Muito bem. Assim, irmãos, para que a gente fique de forma mais sucinta, sem muito blá blá blá, e coisas que provavelmente não farão sentido para muitos de vocês que não conhecem, que não trabalham em cima disso. Caso, repito, alguém queira um aprofundamento maior, entre em contato comigo nos comentários, peça, e a gente vai ver como nós podemos fazer para conversar mais aprofundadamente. Mas o que eu quero destacar, né? O que eu quero destacar é que, lendo sobre essas questões, eu estava observando nesse trabalho aqui de Cyril Alasnov, ele é judeu, não, portanto não é crente, ele faz uma severa crítica às traduções e à tradução como forma de manipulação. E ele vai trabalhar comentando alguns pontos desta outra obra aqui, Depois de Babel, que é um trabalho mais pesado, é um trabalho muito erudito, muito pesado, para uma pessoa que não estiver acostumada a ler, né? E ele vai até comentar os 4 ou 5 pontos que ele fala sobre a tradução como traição e as diversas formas como isso acontece, algumas vezes intencional, outras não intencional, algumas vezes com fins lucrativos, com fins de projeção, né, comercial e com interesses financeiros. Muito bem. Ele começa dizendo, e eu tenho uma crítica a fazer a Cyril Alasnov, dada a importância dos assuntos que eles abordam, por que fazer uma obra de tão pouco volume, de tão pouco comentário? Por que não fazer uma obra maior, uma obra de peso, em um volume mais ou menos assim, né? Fica aí, caso por obra divina chegue até o conhecimento dele essa crítica feita por alguém semelhante a mim e que ele repense nisso. Ele diz que muitas falhas foram cometidas na tradução dos 70, já em quase 200 a.C. Ele não precisava dizer isso para mim. Eu rejeito a Septuaginta totalmente, como rejeito todo o texto grego voltado para as escrituras sagradas, voltados para a revelação do Eterno. Esse texto ele tem que chegar às nossas mãos no hebraico ou traduzido direto do hebraico, no máximo também do aramaico, porque nós sabemos que a partir do cativeiro babilônico, o aramaico torna-se uma língua de importância e até principal idioma comercial e político e diplomático. A diplomacia no mundo semítico, envolvendo principalmente Israel, vai ser tratado mais no aramaico do que no hebraico. Então, no máximo no aramaico. E ele fala aqui sobre a questão de que a mudança de sentido de palavras, por exemplo, ele faz críticas à tradução no livro de profetas, como Jeremias e Ezequiel, e ele faz aqui uma declaração polêmica, que ao traduzir a palavra Navi, que é profeta, né? Profeta no hebraico, ela tem
no mundo, no universo grego, um conceito totalmente diferente do que ela tem no mundo semítico, né? Ele coloca isso até como uma evidência apontada na Pedra de Roseta, um grande achado arqueológico, né? E que foi gravada, foi escrita por volta de 196 a.C., né? Ele coloca aqui também que a tradução feita pelos judeus helenistas do texto sagrado hebraico para o grego é que vai dar ensejo, vai dar grande oportunidade a uma seita nazarena de ganhar vulto, se tornar uma grande religião no mundo e se propagar como uma esperança que de fato, diz ele, é falsa, de um messianismo que não existe no Taná. Que não existe no Taná. E ele cita aqui, só na Judéia, onde a rivalidade entre Ptolomeus e os Seleucidas desencadeou comoções políticas e culturais na parte menos helenizada do povo judeu, e desenvolveram-se crenças apocalípticas que reativaram o messianismo judaico e provocaram uma reavaliação política dos textos, uma reavaliação positiva dos textos proféticos. Porém, em Jerusalém, ao contrário do que se passava em Alexandria, o relacionamento com o texto das Escrituras quase não precisava da mediação da tradução grega, pelo menos não até a emergência do cristianismo. O que ele está querendo dizer com isso? Que em Alexandria, os judeus, eles não liam na Septuaginta. É isso que ele está dizendo aqui no final. Eles não liam na Septuaginta. Bom, isso é a palavra dele. Eles liam no texto que a gente não pode chamar de massorético, mas no texto consonatal, porque a Massorá vai começar a surgir, vai começar a ter evidências no 5º século da nossa era, e no 7º século vai ser escolhida como a Massorá tiberiense, né? Nós poderemos falar sobre isso no futuro, não sei se chegará até aí. Então não há que se falar em Massorá. Nos dias de Jesus, o que se usava muito eram as mães de leituras no hebraico, para que se pudesse dar um sentido vocalizado a certas sílabas e palavras. Mas nenhum sinal era usado até então, que dirá em 190 antes da era cristã, em Alexandria, no Egito, que é o que ele se refere aqui. Mas ele diz, lá no início da minha fala, quando eu li esse texto, que muitas traduções do hebraico são feitas tendenciosamente para o grego, e é isso que vai dar peso significativo ao surgimento do cristianismo depois dos eventos na vida do Nazareno que vai ser levado à cruz. Pois bem, se isso é assim, por que ele não mostra nenhuma evidência? Por que fazer declarações como essa e não dar evidências, e não ser mais amplo, não ser mais profundo na sua abordagem? Para mim, só mostra duas coisas. O que ele não tem competência, o que eu não acho que seja, ou que ele não quer levar o assunto tão a sério
a ponto de suscitar questões que ele não quer que seja suscitado. Por exemplo, naquela velha questão de Isaías 7,14, Alma ou Betulá, Alma ve Betulá, Alma ve Betulá, é Alma ou é Betulá? Alma é uma menina, uma garota, em idade de casamento. Mas nada diz o termo sobre a questão do estado moral dela, do estado físico. Ela possui o ímen, é virgem, ou ela é uma garota sapeca, ou por algum incidente na sua vida, no curso da sua vida, ela perdeu sua virgindade. Então ela não é uma betulá, ela é uma apenas. A betulá é uma moça em idade de casamento, em idade, portanto, de contrair núpcias e tem idade para procriação, mas está garantido, está acertado que ela é virgem. E em Isaías 7,14, os judeus alegam, está o termo alma. Por que o texto da Septuaginta traduz paternos, né? Onde está a Bíblia grega, meu Deus? Onde está o texto grego? Né? Deixa eu ver se eu pego neles aqui. Partenos. Mas aí eu perguntaria a Ciril, mas isso aí, você está me trazendo o argumento de quanto tempo? Ou de a que tempo? Como você pode me garantir que se Jesus teve em suas mãos, como afirmam os teólogos que teve, a Septuaginta, e também o texto massorético, estava nesse texto, nesse massorético, nesse texto consonantal, estava nesse texto consonantal Alma? Ou será que do sino de Jâmina, por volta de 130 da nossa era, uma Septuaginta e um texto consonantal é tirado e o que é apresentado ao mundo é um novo texto cheio de divergências, situação que explicaria, por exemplo, por que os narradores, ao falar do nascimento de Yeshua, cita muitas das vezes alguns narradores como foi dito pelo profeta, mas não cita que profeta. Não cita que profeta. E sempre que o Novo Testamento faz uma citação de uma profecia se cumprindo na vida de Yeshua, se cumprindo na nova aliança, o lugar, o texto é apontado. Será que essas falhas realmente vieram desde os autógrafos hebraicos? Ou será que em todo aquele caldeirão efervescente, desde a revolta do ano 70 e da revolta de Bar Kokhba e todos aqueles acontecimentos que culminaram naquele suicídio em massa nas cavernas e por fim, a destruição do templo, a destruição final de Jerusalém, e o sínodo de Jâmina, o que aconteceu nesse sínodo? Por que tão pouco é falado de algo tão importante? Escribas do mundo todo se juntaram ali. E a razão era uma. Os cristãos têm o seu cânon pronto nas mãos. Todo o Novo Testamento. A doutrina de sua fé. Naquilo em que eles alicerçavam a sua pregação e com a qual eles estavam arrastando muitos sacerdotes, muitos escribas, muitos saduceus, muitos judeus da alta elite judaica, da dispersão, estavam sendo salvos. E eles, os judeus,
embora tivessem o seu cânon, esse cânon judaico não estava consolidado entre todas as correntes judaicas e, portanto, cabível de ser apresentado ao mundo. E isso acontece a partir de Jâmnia. Mas por que ninguém fala nisso? Tréboli Varrera aborda essa questão, mas passa por ela sem tecer maiores detalhes. Eu conversei com um grande especialista em hebraico no Brasil, autor de uma obra estupenda, que é o Antigo Testamento Taná Interlinear Hebraico-Português, e ele me foi particularizado, sim, é um fato importante, mas nós não temos material, não temos como falar. Então, como eu já sei que o vídeo está muito grande pelo tempo em que estou falando, no próximo vídeo nós vamos terminar essa questão da reforma protestante e direto ao texto a apresentação de Westcott Hort, o assentamento de que o texto majoritário é um texto que não prestava, era um texto corrupto, um texto cheio de acréscimos. E vamos então falar sobre a diferença. Nós vamos pegar a Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, e as outras traduções. E vamos levantar algumas perguntas. Eu vou levantar perguntas para os irmãos que eu sei que ninguém nunca levantou. Aqui, na sua Bíblia em português. Eu vou falar de coisinhas na Bíblia em português que você talvez nunca tenha observado, mas se observou, falou assim, depois eu vejo, isto é mistério de Deus. Não, tem coisas que tem que ter resposta. Tem que ter resposta. Porque se por algum dia, ou se por alguma década ou algum século, crentes de qualquer parte do mundo creram da forma que está escrito ali, como é que muda para outro pensamento? Afinal de contas, qual é o alcance do pecado? O pecado está só aqui na terra? O sacrifício de Yeshua? E aí nós vamos entrar, quem é na verdade Yeshua? Quem é esse Jesus que o Ocidente fala tanto, clama tanto, adora tanto, joga sobre ele a fé, verdadeira ou não? O que o Novo Testamento fala dele? O que as Escrituras falam dele? O que a profecia dizia sobre ele, sobre sua natureza, sobre sua verdadeira natureza e ser? E o que o Novo Testamento fala? Eu sei que eu estou abordando alguns pontos, cito passagens de livros, estou fazendo aqui uma espécie de coxa de retalhos, mas tem que ser assim mesmo, porque eu quero despertar o que em você? Curiosidade. Eu espero, se eu conseguir com esse trabalho, a parte das mensagens, fazer de você uma pessoa desconfiada, eu terei alcançado o meu objetivo. Deus te abençoe. Um eterno shalom para você.